Oi, oi, oi! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que eu tenho novidades, gente, que alegria! Hoje é um momento especial, porque eu vou te trazer algo que já tá no campo, ó, há algum tempo, mas que agora é o momento. Seja bem-vinda, Lucimar, a Salete, Natália, Lúcia, que bom que vocês estão aqui. Adriana, que bom que você chegou também. Adriana, a gente já tinha conversado no privado um pouquinho, né? Tava aguardando aí pela novidade. Então, meus amores, hoje eu vou trazer uma oportunidade aqui para vocês na área da constelação familiar, na área de você poder se desenvolver como terapeuta sistêmica. Olha que interessante. E antes de falar um pouco dessa oportunidade, gente, eu queria falar um pouco sobre o que representa a constelação familiar na minha jornada, que é uma jornada terapêutica, né? Uma jornada onde eu já comecei a fazer terapias em 2010. Fiz muitas formações, né? Mestrado em Reiki naquela época. Fazia terapia para o meu processo emocional, porque aquelas dores todas no meu corpo, não conseguindo me relacionar, tinha tudo para ser feliz, mas tinha uma tristeza interna muito grande. Então, eu sou muito grata à primeira pessoa que chegou e falou: Fran, existe um caminho, existem florais, existem terapias, existem acompanhamento onde você consegue entender esses movimentos, trazer para sua consciência, e na medida que você vai mudando a sua própria história, o seu mundo vai mudando, as coisas vão se reorganizando. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, né, mulheres, de vocês estarem com desafios aí, e na medida que vocês foram mudando a percepção, também parece que o ambiente mudou, as pessoas também mudaram, então fez sentido aquela frase: quando eu mudo, o mundo muda. Me conta aqui a sua experiência. Eu quero dar boas-vindas para a Eliane. Boa noite, meu amor. Que delícia ter você aqui. A Dani, a Lide, a Sueli, maravilhosa. Todos vocês, né? Marli, quanto tempo! Todos vocês que estão acompanhando aí. É muito bom estar aqui com vocês. Então, gente, foi assim que começou a minha jornada, primeiro para mim, do meu processo pessoal, do meu próprio resgate, né? E aí, 5 anos depois que eu estava fazendo terapia para mim, para os meus processos, as pessoas que conviviam comigo começaram a pedir uma ajudinha. Fran, nossa, tu tem tanta clareza, tu se posiciona tão bem frente a esses problemas, essas situações, eu gosto de te ouvir, então me traz uma percepção sobre esse conflito que eu tô passando. E aí começou assim. E aí, Fran, tu não faz atendimentos terapêuticos? Eu tô precisando de uma ajuda, né? Eu preciso resolver minhas questões de relacionamento, minhas questões com dinheiro. E eu tava trabalhando em fábrica, gente, 13 anos, 11 anos já em fábrica. Então, quando as pessoas pediam terapia, eu dizia: não, esse não é meu trabalho, eu faço, né, por amizade, porque eu quero ajudar na medida que for possível, mas sempre nesse lugar assim de isso não é uma profissão. E como tudo é perfeito, né, gente? Foi chegando um ponto que onde eu estava dentro da empresa foi acontecendo várias mudanças que parecia que eu não me via mais lá, parecia que não cabia mais. Então foi tudo se organizando e eu fui sentindo aquele chamado interno de fazer uma mudança, uma transformação, de sair da empresa, do salário fixo, daquela condição segura e que eu me realizava, porque eu tinha pessoas muito maravilhosas ao meu lado durante esses 11 anos. Então eu aprendi muito, tive muitas oportunidades. Então,
pelas pessoas conhecerem essa minha relação com o trabalho, que era uma relação ótima, quando eu disse eu vou sair dessa empresa e vou empreender, todo mundo se desesperou. Só que o meu primeiro impulso de empreender não era com terapia, olha que interessante. Porque é aquela coisa, eu faço terapia pra mim, eu tô estudando sempre, fazendo as formações, mas é pra mim, eu não vou fazer pros outros. Assim eu pensava. Olha que legal vocês falando aqui. A Adriana falou, verdade, o mundo mudou várias vidas só nessa encarnação. Que coisa boa. A Marli, boa noite, que saudade de te ver e te ouvir. Ô, Marli, é muito bom ter você aqui, que delícia. Então, gente, foi assim que começou, né? Lá atrás, desde 2010. E aí, em 2016 eu saí da empresa onde eu estava, né? E deu tudo certo, fluiu, saíram comigo, como diz o outro, e, e eu pude começar a empreender. Fui para a parte do digital, porque eu já vinha dessa parte de gestão comercial, de marketing, de tudo isso, então fui para a parte digital. E um belo dia, lá em Balneário Camboriú, chegou uma mulher, o meu companheiro na época falou assim, Fran, tem uma pessoa que tá precisando de ajuda, eu falei que tu faz reiki, tu podia atender ela? Eu disse, mas como que eu vou atender ela? Não tenho espaço, não tenho lugar, não tenho nada. Eu disse, não, fica tranquila, ela tem uma maca na loja que ela tem, e só te entrega porque ela realmente precisa de ajuda. Então, essa era uma senhora, ela tinha recebido uma notícia que uma amiga muito querida estava passando muito mal, e aí ela falou, Fran, não quero saber de nada, só quero saber que você me atenda, porque eu preciso liberar essa angústia toda que eu tô sentindo. Então eu fiz reiki nela, e quando eu fiz reiki nela, gente, aconteceu algo fantástico, assim, porque a mulher relaxou muito, né? E depois a gente teve a oportunidade de conversar. Ela disse, Fran, você precisa fazer isso, atende a minha filha, atende, eu te indico as pessoas. E aí ela me arrumou um espaço, me alugou um espaço na loja dela. Então eram lugares separados, mas foi ali que nasceu a minha empresa, gente. Minha empresa em 2017, chamada Harmonia do Ser. Então, na época, eu fazia os atendimentos de reiki, recebia as indicações por conta dessa senhora. Então, o universo sempre me convidando, né, através das pessoas, me dá um conselho, faz o reiki, eu te indico pessoas. Então, foi mais um movimento de começar a dizer sim. Sim, eu aceito. Sim, eu faço. Sim, eu estou a serviço. Essa história familiar para vocês, gente, aconteceu isso com vocês? De vocês começarem a fazer o processo terapêutico e as pessoas começarem a dizer, nossa, é muito bom te ouvir, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então foi lá que eu comecei em 2017 em Balneário Camboriú, numa sala. E como eu já estava atendendo com reiki e a minha grande experiência com florais, porque desde o início lá de 2010, com as terapias, os meus resgates, eu fiz esse processo com floral. Então eu entrei em contato com a fábrica de florais e fluiu tudo para que eu fosse uma terapeuta floral. Me especializei em florais, depois fiz em várias outras empresas, né? Minha primeira especialização foi no Gotas do Infinito, porque eram os florais deles que eu usava muito e que tinha me ajudado muito, me dava muitos resultados, né? E aí, olha que interessante, me aprofundei em terapeuta floral, comecei a atender com floral e logo fluiu para que eu distribuísse o floral. Então eu dava um passo, a coisa acontecia e tomava uma proporção ainda maior. E aí no espaço, então eu atendia com reiki, com floral e com a leitura do mapa natal. Então eu fazia os atendimentos para ajudar a pessoa a entender como ela pensava, sentia, agia, e nisso ela tinha uma clareza para lidar com as pessoas, né, que ela estava tendo dificuldade no momento. Então era super interessante o trabalho. Dali, gente, eu fui dar aula de florais em São Paulo, comecei a expandir para São Paulo. Então de Santa Catarina eu fui para São Paulo. E olha só, em São Paulo
Então, eu estava distribuindo, fazendo tudo o que eu estava fazendo em Santa Catarina. A princípio, eu ia ficar de 15 dias em cada lugar, mas acabou fluindo muito em São Paulo. Então, uma escola de terapias me convidou para dar aula, e ali eu conheci muitas pessoas, fiz muitas conexões. Ou seja, o negócio já estava bem movimentado. Mas qual que era a verdade? Eu já estava me especializando em terapia, então em São Paulo fiz pós-graduação lá na Unifesp de terapias integrativas, e tudo isso eu fui agregando nas vivências, tudo isso eu fui agregando nos atendimentos individuais. Mas eu não era uma terapeuta realizada. Por quê? Parecia que eu ajudava as pessoas, mas que faltava alguma coisa. Sabe quando faltava estrutura, base, talvez experiência, parece que não encaixava. E financeiramente, e todas as pessoas me reconheciam e diziam: nossa, Fernando, teu trabalho é maravilhoso. Então muito acontecia por indicação, então isso era um indicativo muito interessante, né? Mas financeiramente eu não conseguia nem pagar as minhas despesas. Eu usava o dinheiro da minha saída lá daquela empresa, e aí as pessoas que me encontravam, me conheciam lá da empresa, diziam: tu é maluca fazer uma transição de carreira, nossa, me fala mais, eu também quero fazer, tu me inspira por causa disso. Então se abriu um monte de coisa. Mas isso é importante, gente. Eu fazia as terapias, já estava fazendo pós-graduação, várias formações lá em São Paulo, porque é um lugar fantástico para isso, só que não tinha minha realização. Faltava alguma coisa. Nessa época, em 2018, então, em 2017 eu abri minha empresa, em 2018 eu comecei a fazer os primeiros workshops do resgate do feminino, e eu tô falando isso porque a maioria de vocês me conheceu no resgate do feminino online. Mas antes de ser a potência que é aqui no online o resgate do feminino, eu comecei com um workshop de 4 horas, e às vezes dava 3, 4 pessoas, às vezes dava 5, 6 pessoas. Depois de trabalhar um tempo, eu chegava a ter turma de 8, 10 pessoas. 10 pessoas numa turma era luxo. Tanto a turma de formação de terapia floral, quanto workshop de resgate do feminino, quando tinha 10 pessoas na turma, era um luxo. E aí, gente, o que aconteceu? Como eu não estava me sentindo realizada ainda na minha profissão, não tinha atingido um lugar de que eu ficava tranquila e dizer: uau, aqui eu consigo ajudar as pessoas com segurança, e aqui eu tenho retornos que me sustentam, me dão base para continuar estudando, investindo e também me sustentando, né, gente? Então, veio a oportunidade de fazer a formação em constelação familiar. Essa formação aconteceu no início de fevereiro de 2019. Presta atenção nessa data porque vocês vão ver o que aconteceu depois da formação. Quando eu recebi a oportunidade de fazer a formação, eu estava num momento, financeiro desafiador. Eu acho que vocês entendem do que eu tô falando, né, gente? Sabe assim, quando você sabe, algo te chama, te conecta, mas você tá naquela fase: uau, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho recurso financeiro? E bem nessa época, eu tava com meus móveis em Blumenau, e o meu pai disse: Fran, não quer vender? Tu tá em São Paulo, as coisas estão acontecendo aí, que tal vender esses fogão, geladeira, essas coisas todas? E eu disse: pai, eu vou vender, me ajuda a vender? Olha a força de pai aí, né? Então ali ele teve muito presente, foi uma reconexão que eu tive com ele muito interessante, o fato de eu pedir ajuda para ele. E ele vendeu a geladeira, o fogão, eram móveis muito bons, e com a venda da geladeira e do fogão, gente, eu paguei a minha primeira formação em constelação familiar. Olha que interessante! Isso já aconteceu com vocês, assim, de você manifestar um desejo, uma vontade de se especializar, de expandir, de subir profissionalmente, aí vem aquela barreira, aquele bloqueio: peraí, eu não tenho recurso.
mas logo em seguida, quando você está disposto, disponível, também você acaba achando possibilidades, né? Eu sei que no resgate do feminino, muitas mulheres diziam, ai, não tem como entrar. Da noite pro dia, apareceu uma possibilidade, né? Isso é um movimento nosso espiritual mesmo, do nosso próprio ser interno, que quando ele decide, eu vou evoluir, eu vou expandir, eu vou subir níveis, outras dimensões, então vem aquele insight, aquele flash, aquela clareza para que a gente veja uma possibilidade, uma oportunidade. E aí, gente, o que acontece? Fiz a constelação, a formação, primeira formação, em 2019, em fevereiro. De fevereiro de 2019, eu comecei a estar muito dentro dos campos de constelação familiar. Eu comecei a fazer lives, trazendo aqui para o digital, fazer lives falando sobre o poder de tomar pai, o poder de tomar mãe. Então comecei a fazer vários movimentos extremamente profundos e aí, pum, a minha carreira já começou com um movimento totalmente diferente, porque aquela sensação de que faltava alguma base, alguma ferramenta, algum recurso já não tinha mais, eu tava realmente transbordando todo aquele conteúdo que já tinha entrado em contato comigo de uma outra forma, mas que com a formação se estruturou. E aí eu tive forças para trazer, para doar esse conhecimento, para trazer as minhas experiências que conectavam com as pessoas e diziam, uau, Fran, isso que tu trouxe me fez pensar, fazer, agir de uma forma diferente. E aí, de fevereiro a junho, no dia 12 de junho, dia dos namorados, gente, eu estava com a minha primeira turma do resgate do feminino pronta, montada com 9 mulheres. Então, olha só, aquele workshop de 4 horas, depois da constelação, da minha formação, ele virou uma jornada terapêutica com um acompanhamento intenso de 1 mês e até 1 ano para grupos. E ali, gente, se passaram 15 grupos, mas esse foi o início. Fevereiro eu fiz a formação, em junho eu fui para um outro nível profissional, um outro nível da minha carreira. Em março, abril de 2020, a minha realidade era outra, minha realidade financeira, minha realidade profissional, o nível das mulheres que eu estava conectando, o nível de entrega do conteúdo, o nível de retorno que eu tinha dessas mulheres, a minha agenda, o quanto que estava cheia. Então, tudo isso foi efeito pós-formação de constelação familiar. Olha que interessante. E ali nós fomos aprofundando, né, do resgate do feminino, saiu outros movimentos muito profundos, como o resgate da força de pai. Então, quem fazia o resgate do feminino tinha a oportunidade de fazer a formação, a jornada de resgate da força de pai. E dali, da jornada do resgate da força de pai, eu recebi depoimento dizendo, Fran, foi o maior curso que eu já fiz na minha vida. Curso não, né, gente? Programa, porque não é aula, são vivências. Então, que iam mexendo tanto na nossa consciência coletiva quanto na nossa consciência individual, fazendo com que a gente tivesse a percepção daquilo que a gente projeta nas pessoas, na nossa realidade. Então, trazendo a força para se colocar profissionalmente, para se colocar nas relações e para estar conectada com a energia da prosperidade e do dinheiro, né, gente? Então, olha só, deu 9 meses, se a gente faz a conta, né? Mais ou menos assim, de quando eu comecei a primeira turma, 9 meses depois, a minha realidade era outra. Minha realidade profissional e financeira, como eu falei para vocês. O nível de atendimento, o retorno das pessoas, o reconhecimento era muito grande. Então, de 2020, 2019 até 2024 agora,
É muito comum, gente, eu receber mensagem de mulheres que passaram por essa jornada de resgate comigo ou que fizeram parte de alguma vivência, alguma constelação comigo que dizia: Fran, por favor, faça a tua formação em constelação familiar, porque a forma como tu conduz, a forma como tu é conectada, a tua sensibilidade dentro do campo realmente faz com que eu entenda aquilo que não é fácil de entender, porque as dinâmicas são ocultas. Então, ali foi começando uma provocação interna, de novo um convite, assim como aquela mulher começou pedindo o reiki lá atrás, né? Daqui a pouco começaram a pedir a terapia, vieram as indicações, assim chegou o convite para que eu ensinasse constelação familiar, para que eu ajudasse outros profissionais, né? Seja terapeutas ou de outras áreas que querem integrar essa visão e essa postura da constelação, essa postura sistêmica, porque ela muda a nossa realidade, como vocês puderam ver. Realidade profissional, financeira, o impacto, o servir, o impacto real na vida das pessoas. Olha a Olivia maravilhosa trazendo assim: Fran é maravilhosa. A minha busca começou com você. Oh, amor! Tu não sabe o que é ler isso. Então, assim como a Olivia trouxe isso, eu recebo bastante comentários assim, né, gente? Pra mim é uma satisfação, uma honra, é realmente assim, botar a mão no coração e dizer gratidão a tudo que me guia para dizer sim para essa jornada e gratidão a essas pessoas que param e dizem: eu escolho o Fran para me guiar também na minha jornada. Eu também quero ir para um outro nível, porque se ela conseguiu, eu também consigo. Então, gente, para vocês terem uma ideia, na formação no ano passado, faz um ano, foi ali próximo do dia 25 de julho, eu fiz um evento, eu fiz uma constelação no evento presencial da minha amiga Juliana Fadô. Acho que muitas de vocês conhecem ela. E lá tinham mulheres maravilhosas, mais de 40 mulheres participando da constelação familiar. E a Fernanda, querida, que eu acredito que esteja por aqui, era uma dessas mulheres, e na constelação familiar ela representou a realização, porque esse evento da Jufadu era o despertar das novas lideranças. Então eu fiz um movimento, uma constelação trazendo sobre nosso poder de liderança, o poder da gente se colocar no mundo, se realizar. E a Fernanda foi a realização. Terminando a constelação, tava um campo transbordando de amor, né? E de ordem, de força. E aí a Fernanda chegou para mim e falou: Fran, eu só vou fazer constelação familiar o dia que você fizer a sua formação. Eu ri porque isso já estava no campo, mas eu achava não é o momento, ainda falta alguma coisa, preciso estruturar, preciso organizar isso, montar, criar o meu método, né? E então, junto com a Fernanda, tinha outras mulheres falaram: ah, eu tô junto com a Fernanda, vai ser assim. Então isso foi em julho. Em agosto, a Fê me mandou essas mensagens assim, ó: Fran, eu tava no encontro da Jufadu e eu fui à realização na constelação. Eu super acho que você poderia fazer o seu curso de constelação para as magas sensitivas que entendem que há coisas que não se explicam, mas que conseguiriam entender tudo que você tem para ensinar através do seu jeitinho único. Então, gente, esse jeitinho único é o maior retorno que eu recebo das pessoas que me acompanham. Fran, tu tem um jeito diferente, tu tem um jeito único, né? Então, para vocês terem uma ideia, não só com mulheres, eu atendo os homens, faço as mentorias com os companheiros das mulheres, né? E também foi em maio, 31 de maio, nós vimos essa mensagem hoje. No dia 31 de maio, o Lauri, que é marido da minha querida amiga Débora, que hoje é consteladora, ele veio fazer uma constelação em grupo com a nossa turma e quando terminou, gente, ele falou assim:
Fran, eu já fiz muitas constelações, ele já vem nessa caminhada de autoconhecimento, mas eu nunca fiz uma constelação que eu pudesse acessar e sentir aquilo que eu senti hoje na constelação contigo. E, gente, olha só como esse campo é perfeito, né? Tudo vai se organizando de uma forma surpreendentemente incrível. Porque uma das questões que estava travada na vida do Lauri e da Débora era a vinda deles pro litoral, porque eles já tinham um negócio estabelecido em outra cidade, e ele estava com algumas questões que estavam meio travadas, ele já tinha tido uma experiência que não tinha sido interessante, então ele estava com muito receio de estar repetindo aquela história de não dar certo o negócio que ele abriu em outro lugar. Então ele veio, pediu a constelação, nós abrimos, conectamos com tudo isso, né? E no final da constelação veio muita força, assim, ó, Lauri, você tá livre, livre para fazer suas escolhas, você pode montar o seu negócio onde você quiser, então você tem a bênção para poder escolher. E em 3 anos que eu constelo nesse apartamento, eu nunca tinha tido a intuição de pegar o boneco e colocar na janela aqui, que tem uma vista maravilhosa, aonde eu faço os atendimentos. E na constelação, quando terminou ele, veio a informação, os bonecos têm que ir para a janela. E aí eu peguei, levei os bonecos para a janela, apontei a câmera para a janela, então todo mundo viu o quanto que estava livre aquela paisagem, o quanto que tinha de força de realização naquela paisagem. Gente, o Lauri não só veio para a praia 8 meses depois, em janeiro ele já estava aqui, como nós conseguimos um apartamento do lado do nosso. Ou seja, eles viraram nosso vizinho de porta. Só que eu não tinha me dado conta que tinha sido esse processo de 8 meses, quase uma gestação de 9 meses. Olha que interessante. Pois bem, resgatando essas histórias, organizando o conteúdo para trazer isso para vocês, hoje fomos convidados por eles para tomar um café ali, porque desde que eles vieram foi, né, a nossa viagem, tanta coisa acontecendo, a gente não tinha tomado um café com calma ali com eles. Fizemos isso hoje à tarde. Um dos benefícios de trabalhar, de empreender, né, gente? Então, no meio da tarde, vamos ali curtir as pessoas que a gente quer estar junto, e assim fluiu. E quando eu parei na mesa do café deles e olhei para fora, eu disse, Lauri, essa vista tua é a vista, é a foto que eu tirei no dia da tua constelação. Daí foi aí que ele foi lá buscar foto, a gente olhou e ficou impressionado, gente, como que tudo comunica com a gente. Se a gente está atento, a gente percebe essa guiança, esse fluxo da vida. E hoje eu tenho mais sensibilidade de perceber por conta dessa vivência com a constelação familiar, com essa filosofia prática, né? Eu trouxe esse conhecimento para fazer parte da minha vida. Então, essa percepção, essas sincronicidades, essa fluidez de um fluxo te levando para onde você tem que ir, é um dos grandes benefícios da constelação. E aí foi incrível, né? Então, eu quis trazer essa história para vocês entenderem o quanto que as portas vão se abrindo e a gente realmente conecta com pessoas incríveis. Não tem como a gente não estar vibrando nessa frequência de gratidão, de abundância, de puro amor e expansão, sabe? Porque é tantas pessoas maravilhosas que chegam, é tantas situações surpreendentes que acontecem, que realmente a gente transborda. E aí, gente, obviamente que eu quero que outras pessoas, outros profissionais possam viver isso. Tanto essa potência, essa expansão do seu próprio trabalho, quanto essa sincronicidade, sentir a vida fluindo, acontecendo, te direcionando. Porque isso é realmente estar conectado com aquilo que faz sentido para viver, para a vida, tá? Então eu realmente cheguei no momento e disse, uau,
agora eu tô pronta. Eu tô pronta para trazer o meu método, o meu conhecimento, a minha experiência para pessoas que queiram viver esse novo momento na sua carreira, na sua realidade. Então eu estou aqui lançando hoje oficialmente, gente, a primeira turma de terapeuta sistêmica que eu vou realizar. Então, sim, terapeuta sistêmica, eu vou ensinar, vou passar para vocês o meu método de fazer constelação familiar. E mais do que fazer, vivenciar a constelação familiar, para que você sinta, como eu falei, esse fluxo da vida, esse fluxo da abundância e prosperidade, que não é uma utopia, gente, não é algo, uau, todo mundo fica vendendo isso e prometendo. Só quem passa pela jornada, pelo processo, sabe do que eu tô falando. E eu sou prova viva e real. A minha vida é real. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, coisa que se passaram 7 relações, onde eu tive que ir me lapidando, entendendo o lugar de cada pessoa que estava ali, né, dentro dessa relação junto comigo, me ensinando tanto, e eu sou tão grata para chegar hoje e poder formar essa família, né? Tenho a minha filha querida, tenho essa liberdade no meu trabalho, tenho condições financeiras não só para sobrevivência e para o básico, já me dá mais liberdade, né? Desde 2020 eu comecei a investir, então não só pagar a sobrevivência, mas investir e assim expandir o meu trabalho. Eu desejo realmente que você possa viver isso. Então, eu quero fazer esse convite para vocês fazerem parte dessa turma, dessa primeira turma de formação de terapeuta sistêmica, para você ir para um outro nível da sua vida e da sua carreira. Mas, como é a primeira turma, gente, a gente vai ter que fazer alguns combinados. Eu não vou abrir essa primeira turma grande, não vou, porque eu realmente quero que essa primeira turma, ela crie a estrutura, as bases de algo que realmente vai impactar muitas pessoas, assim como a história que eu realizei até agora impactou, que foi o resgate do feminino e tudo que eu contei pra vocês até agora. Então, quando eu faço algo, quando eu inicio, como eu tomo uma decisão que eu tomei agora é a hora, agora é o momento, eu realmente quero ter esse cuidado de fazer uma estrutura muito fundamentada, tá? Então, vai ser uma turma de apenas 10 pessoas, 10 mulheres, tá? Ok? Por que mulheres? Porque durante o resgate do feminino, o resgate da força de pai, eu tive em contato com as mulheres e foram sempre as mulheres que trouxeram: Fran, eu quero fazer a formação contigo, Fran, o jeito que tu faz só tu faz, então por favor me ensina a fazer esse negócio. Então por isso que eu vou iniciar essa turma com 10 mulheres, tá? E para você fazer parte dessa turma, eu já vou explicar como vai ser toda essa jornada, todo esse método que eu desenvolvi, porque eu sentei aqui, me conectei e disse: peraí, como que eu vou organizar? O que eu vou trazer para essas pessoas para realmente impactar dessa forma positiva profissionalmente e a própria vida da pessoa, né? Então, é um programa, gente, é uma formação que ela tem mais ou menos 220 horas. Nós vamos passar um ano juntas, tá? Um ano juntas. A maioria das formações que você vê de constelação familiar, elas são feitas por módulos e elas são feitas assim, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou a cada 2 meses. E eu tô falando, gente, porque eu fiz mais de uma formação de constelação familiar, né? Eu tenho, inclusive, certificação de pós-graduação em constelação familiar, certificado pelo MEC, tudo certinho. E sempre tive me atualizando, fiz os cursos, né, algumas experiências e vivências com a Sophie Hellinger, o Cosmic Power, que é fantástico, essa conexão com o corpo que eu quero trazer para vocês, os workshops sobre o feminino, sobre ser mulher, várias coisas interessantes, então eu não parei nunca de me atualizar.
tenho várias novidades, inclusive estou numa formação sobre as novas constelações que vai entrar dentro da minha própria formação. Então, são muitas atualizações que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vão ser 10 pessoas, nós vamos passar um ano juntas. É uma carga horária bem completa, porque hoje não tem uma legislação da constelação familiar, mas tem um documento que credibiliza uma carga horária de no mínimo 180 horas online, não precisa ser presenciais, mas 20 presenciais, né? Então, existe toda uma estrutura e um embasamento que eu fui a fundo e eu quero trazer o melhor para vocês. Então, esse programa de um ano vai contemplar uma carga horária que vai te dar bagagem para que você possa, de fato, usar isso na sua vida e nos seus negócios, seja como terapeuta ou seja como para sua vida, para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, né? Então, assim, ó, gente, como é que vai funcionar? Durante 4 meses, eu falei para vocês que a maioria dos encontros, dos módulos, por aí, em outras constelações, são quinzenais, mensais, às vezes 2 vezes por mês. O meu método, essa primeira turma vai ser toda ao vivo, online, ao vivo e online. Não tem nenhuma aula gravada, a gente vai construir juntas. Então essa é a vantagem de quem entrar na primeira turma, porque vai pegar tudo inédito e vai fazer parte desse inédito, né? Depois as outras turmas provavelmente já vão ter aulas gravadas. Mas para essa primeira turma, os primeiros 4 meses serão de aulas semanais. Eu tô muito doida, né, gente? Porque é comprometer tempo, é uma dedicação muito grande, é realmente, assim, 4 meses onde nós vamos nos encontrar toda semana. Por que que eu fiz isso de forma tão intensa? Porque se nós vivenciamos toda semana juntas, se nós estamos realmente dentro desse processo, nós de fato vamos vivenciar o que é a constelação, porque a constelação não é uma técnica. A constelação, ela é uma filosofia, mas ela vai para além. É uma filosofia prática, porque se você entende essa forma de viver, essa forma de ser e traz para sua vida de forma prática, você acessa então esse seu lugar, esse fluxo de amor, esse fluxo de prosperidade, tudo que a gente vê que é o objetivo e a intenção da resolução de conflitos, né? Essa liberação que a constelação tem o poder de nos proporcionar. Então, gente, os primeiros 4 meses nós vamos ter teoria e prática semanalmente, é um mergulho. Eu não quero saber de pessoas fazendo constelação e não constelando. Pelo amor, não. Eu sofro quando eu vejo mulheres que fizeram 1, 2, 3, 4, 5, várias formações e não constelam, sabe? Se sentem inseguras, se sentem com medo, então só investindo e não estão tendo retorno disso. Pior, não estão servindo, impactando pessoas que às vezes é o seu sim que você precisa dar. Assim como eu dei vários sims para chegar até aqui e dar mais esse sim para a formação que muitos de vocês me pediram. Então, gente, vai ter teoria prática nos 4 meses semanalmente. Depois nós vamos passar mais 2 meses de trocas, de supervisão de forma quinzenal. A cada 15 dias nós vamos nos encontrar e ali tudo vai acontecer. E nisso fechamos 6 meses. Depois, os outros 6, esses primeiros 6 meses, nós já temos datas definidas, tudo certinho. Depois, os outros 6 meses, vai ser essa vivências,
tudo que eu for fazendo com relação a grupos, você vai fazer parte, você vai estar no campo, nós vamos estar fazendo encontros supervisionados, você vai trazer os seus casos de sucesso, tá? Então, esses outros 6 meses é você na vida, na prática, na atuação, na ação mesmo, para que você realmente tenha experiência de campo, para você internamente, para o seu processo pessoal e principalmente para o seu servir, para o seu processo profissional, tá certo? Então, isso vai dar um ciclo de 1 ano, em torno aí de 220 horas. Para você receber a sua certificação, você vai fazer a entrega de 10 resenhas de atendimentos que você vai fazer com depoimento das pessoas. Então, tudo isso eu vou estar orientando, te ajudando, mas você vai ter toda uma estrutura, uma base, como eu falei, um passo a passo para você realizar isso de forma tranquila, sem sofrer, sem se preocupar, sem ser difícil. Não, vai ser meio que natural, juntas, por ser um grupo pequeno, eu vou estar bem próxima acompanhando você, e aí de forma natural você vai realizando o que você precisa, e quando vê, você tá pronta com uma bagagem imensa para de fato impactar pessoas. E presta atenção, mulher, quanto mais você serve, você doa, mais você se trabalha também. Eu aprendo muito fazendo isso. E mais do que isso, quanto mais você se entrega para esse processo, mais você gera transformação de alto impacto para aquelas pessoas que te procuraram. E quanto mais transformação de alto impacto, maior o seu valor profissional, maior o seu reconhecimento. Então, olha só, hoje existem muitos profissionais no mercado, existem pessoas cobrando R$ 150 uma constelação, né? E existem grupos sociais que fazem a R$ 150 e são ótimos. E eu super apoio e pretendo fazer isso com nossa primeira turma também, depois vários projetos juntos para a gente trabalhar juntos, tá? Mas o que também me causa um desconforto e uma necessidade de fazer alguma coisa é quando eu vejo pessoas que estudam um monte, não se sentem seguras de fazer uma constelação e ainda quando fazem, cobram pouco, cobram seus R$ 150. O valor, a transformação que nós entregamos, então a história do Lauri que eu contei, ele estava travado, não sabia o que fazer, não sabia se ele tinha força para estar aqui na praia, e daqui a pouco, em menos de 8, 9 meses, a vida dele dá um giro e as coisas fluem naturalmente, e acontece de forma muito melhor do que ele imaginou. Quanto que custa essa transformação, essa nova realidade na vida dele? Quanto que custa? R$ 150, gente, R$ 1.000 é impagável. É impagável, tá? Então, nós sabemos que, como profissionais guiando pessoas, nós investimos muito. Nós sempre investimos muito, nós investimos tempo, investimos dinheiro, investimos tudo. Então, não é justo com você, não é equilibrado você fazer uma entrega tão maravilhosa com um valor tão pequeno de R$ 150. Hoje, atualmente, a minha constelação ela é R$ 720. E eu tenho agenda, sim, que às vezes eu tenho que apertar um pouco para conseguir atender algumas pessoas. Às vezes eu preciso colocar em fila de espera. Quem tá no grupo sabe, eu nem divulgo aqui para vocês as constelações. São as pessoas que me procuram porque já conhecem meu trabalho, então continua sendo indicação. Então eu acabo nem divulgando tanto por conta dessa indisponibilidade de agenda. Então, quanto mais mulheres eu tiver especializada, bem formada, atendendo num nível de entrega que as pessoas vão dizer, uau, do teu jeito, só você faz, assim como eu recebo esse depoimento, você também vai ser muito bem paga por isso. E é nisso que eu quero te guiar. Então, além de ser do meu jeito único, pegando de várias fontes, de várias formações, de várias vivências, várias experiências que eu tive em campo, porque eu já atendi milhares de pessoas, milhares, gente, milhares, porque tanto em grupo quanto individual, presencial, online, já foram milhares de pessoas
que passaram pelas minhas constelações, pelas minhas vivências. Então eu desejo poder guiar um grupo de pessoas comprometidas mesmo para poder guiar outras milhares. Imagina se eu conseguir chegar em milhares de pessoas, imagina 10 profissionais com uma postura terapêutica adequada, com bagagem, com estrutura para atendimento de valor, impactando outras milhares. É uma contribuição social, né, gente? Então eu tenho o maior orgulho de sentir que é o momento de trazer isso, porque se a gente já causou transformações aí, se eu já pude causar transformações na vida de milhares de pessoas, o universo me preparou e tá preparando essas 10 mulheres para chegar e poder fazer essa jornada para impactar outras milhares. Então, esse movimento ele começa a expandir e não tem limites. Isso é maravilhoso, gente. Então, como serão somente 10 mulheres, tá? A gente vai fazer a inscrição por etapas. A primeira etapa, para quem tem interesse, vai preencher uma ficha de aplicação. Nessa ficha tem valor que eu já vou contar aqui para vocês, tem algumas perguntas que eu preciso saber, é como se fosse uma prévia para eu entender quem é você, como você tá chegando, qual sua expectativa, tá? Vou olhar a ficha e se tiver de acordo com isso que eu quero para esse grupo de 10 pessoas, essa primeira turma, eu vou marcar uma entrevista com você pra gente conversar, tá? Olhando no olho, fazendo as trocas. Depois da entrevista, então, primeiro, preencher a aplicação. Segundo, eu agendo uma entrevista com você logo em seguida da sua aplicação. E terceiro, aí sim é a efetivação da sua inscrição, tá? Daí você vai fazer o pagamento, tudo certinho, e aí depois você já vai estar do lado de cá fazendo parte dessa primeira turma, que vai ser uma turma master top, pra gente realmente fazer todas essas transformações. Valor, gente, da formação, tá? É uma formação profissional. Como eu falei para vocês, já estive em vários campos, em vários profissionais aí, e uma formação hoje, para vocês terem uma ideia, ela varia. Tem formação de 21 mil reais, tem formação de 18 mil reais, tem, que eu quase fiz, gente, essa de 18 mil, mas achei outros caminhos. Tem formação de 13 mil reais, tá? Então as formações, elas realmente e não tem um acompanhamento de um ano, tem acesso de um ano ao material, mas não há acompanhamento, tá? Então eu pesquisei muito, embasei muito, me conectei muito para saber qual caminho eu ia tomar, como que eu ia disponibilizar essa turma e esses valores. Então eu tô falando com base isso para vocês, tá? A formação, a primeira turma, e vai ser a primeira, porque como eu falei para vocês, o valor tá muito diferente do que tem no mercado de bons profissionais. Então, a primeira turma, por ser a primeira, eu vou fazer um valor especial de 4.997, tá? Imagina, gente, de 21 mil para 4 mil, de 18 mil para 4 mil, de 13 para 4 mil, é muita diferença, né? E fora outros valores que a gente vê que são sempre mais do que isso. E como eu te disse, sem esse acompanhamento tão frequente e tão próximo de mim, porque realmente eu quero passar o máximo de conteúdo que eu posso passar. Nós já temos uma programação, nós já temos a data. Quem fazer a aplicação já vai receber tudo isso para saber como vai funcionar essas datas, para saber o que nós vamos fazer em cada encontro, ok? Tá tudo muito bem embasado e estruturado para vocês. Esse valor você pode fazer em até 12 vezes de 497. Então, é 497 reais, gente, para você realmente tá indo para um outro nível de realidade. Se você fecha daqui a pouco uma constelação ou duas, você paga esse valor frouxo, livre. Então, é uma formação que te dá a condição de ter recurso para pagar a formação.
tá? Então, se você não tem esse recurso, mas que você sente que precisa estar na primeira turma, lembra da minha história. Quando eu disse o sim, quando eu entendi que era o meu momento, o que que aconteceu? Comecei a olhar para o que tinha disponível, vendi a geladeira e o fogão e consegui fazer a minha formação, né? Mesmo para quem já fez outras formações, se ainda não consegue atender, gente, é porque ainda você está inseguro em algum ponto, né? Então, com certeza, tudo que você aprendeu foi útil, foi necessário, mas talvez você precisa sim de um contato mais próximo, de um acompanhamento mais próximo para você se sentir segura para realizar de fato os atendimentos, se especializar ainda mais para você estar confiante e poder contribuir verdadeiramente para as pessoas, né? E tá também dentro de um grupo que faz um campo, uma egrégora que começa a dizer sim para esses desafios, porque essa tem a ver com a minha história, então com certeza vai ter a ver com a história das pessoas que vão se conectar aqui. Gente, para quem aplicar hoje, Fran, como é que eu aplico? Eu não coloquei ainda no link na bio, tá? Do Instagram, mas eu vou colocar lá. Mas eu sugiro que você me chame no direct do Instagram, Freciane, @FrecianePatrício. Vai lá no direct do Instagram e coloca, Fran, eu quero fazer a aplicação para mentoria, para formação de terapeuta sistêmica, formação de constelação familiar. E aí eu te mando o link, você vai fazer essa aplicação e aí, dando tudo certo, a gente já vai marcar uma reuniãozinha para você fazer parte desse grupo das 10. Grupo das 10 mulheres que vão fazer história junto comigo, gente, porque é só a primeira. Assim como nós tivemos 15 turma do resgate e vem novidade por aí, eu acredito que essa formação vai trazer mais potência e muitas coisas aí para os próximos anos e para as próximas turmas. Então, vida longa a formação, que venham muitas e muitas turmas, mas precisamos ter um início e essa primeira turma vai ser muito especial. Para quem aplicar hoje, eu vou dar um presente, tá? Depois que efetivar, que você passar por todas as etapas da sua inscrição. Qual que vai ser o presente? Mas tem que aplicar hoje, porque daí amanhã a gente já vai fazer o nosso encontro e finalizar a sua inscrição. Então, quem aplica hoje vai, ao finalizar a sua inscrição, ganhar um presente meu na sua casa, tá? E é um presente, gente, que eu tenho muito orgulho de poder proporcionar para vocês, que é o meu kit de florais, o tratamento para vocês fazerem durante essa jornada, né, de constelação. Para vocês terem uma ideia, para esse projeto vir à tona, fluir, eu tô fazendo o tratamento de floral com o Vida Nova e o propósito de vida. E, gente, veio assim uma potência, num gás, uma coisa fantástica, porque o propósito de vida te ancora no lugar que você precisa estar. Ele tira dos olhos essa venda que fica, ai, olha pro outro lado, faz outra coisa, não sei o quê. Daí ele diz, não, tu tá sendo chamada para assumir esse lugar já faz tempo, tá na hora de dizer sim. E o Vida Nova, ele trabalha esse senso de merecimento e de receber as bênçãos da vida, sabe? Então, quando eu penso, ai, não sei se vai dar certo, já vem, tu tá aqui, e aí começa a vir vários insights, várias clarezas para você voltar para a realidade. Então, quem aplicar hoje vai ter esse presente, receber um kit meu, que são os florais, os mimos que eu quero enviar para vocês ao finalizar a sua inscrição, tá bom? E é isso, mulheres, eu desejo que quem tiver que estar nessa turma 10, que venha, que se coloque para fazer essa transformação, tá? E eu tô aqui esperando vocês chamar lá. Que coisa boa, Maria, que lindo! Dani, vai ser lindo, Fran, vai ser. Adriana, eu li você, gente. A Adriana, maravilhosa, já fez outras formações longas, ela colocou aqui, ó.
e ela vai ganhar bebê e ela tá super empolgada. Tô muito feliz, Adriana. Minha primeira formação também foi longa, os estudos devem ser assim, primeira vivência pessoal. Sim, a nossa formação, no conteúdo que eu preparei já para vocês ali, né, todas as informações, ela tem 3 pilares, gente, 3 pilares essa formação. Primeiro é o seu próprio resgate, o seu próprio desenvolvimento pessoal, tá? Segundo, é toda a base teórica, a estrutura, o passo a passo para você poder fazer o que você precisa fazer. E terceiro, você no mundo, você recebendo por isso, você servindo, você doando, transbordando, assim como eu tive a oportunidade. Então, você com segurança e embasamento teórico, prático, para ocupar o seu lugar no mundo. É isso que é a base, os pilares da nossa formação. Cida, lindo, que bom, Cida, que bom que vocês sentiram essa potência que eu realmente estou sentindo há alguns dias aí, estruturando tudo isso. E queria trazer para vocês o quanto antes. Salete, um beijo para você, você também é maravilhosa. Então, gente, espero a mensagem de vocês lá no direct, tá? Envia para aquelas pessoas que já manifestaram dizendo, Fran, eu também quero fazer essa formação, eu preciso desse ancoramento na minha carreira, né? Chega de ser aquela terapeuta que eu fui lá no passado, de ter tudo para dar certo, mas a coisa não fluía, não acontecia, eu mal conseguia ter o rendimento para pagar as contas, tinha reconhecimento, mas não tinha uma potência, uma força naquilo que eu fazia. E depois da formação da constelação, realmente a história é outra, a vida é outra. São 5 anos, de 2019 para cá, que eu pude experimentar o que é você estar em ordem, ocupando o seu lugar, permitindo que esse amor flua, permitindo que a força da vida flua, tanto para você quanto para os seus filhos, quanto para minha Aurora, minha linda, minha querida, tá bom? Sou grata a todos vocês que acompanharam toda essa jornada, toda essa história, né? E aguardo a mensagem de vocês, tá bom? Um grande beijo. Foi uma honra estar aqui compartilhando tudo isso com você e logo eu volto com mais novidades. Até mais!